Seja muito bem-vindo a mais um devocional do Vem Teu Reino. Eu sou a Ayla e eu espero do fundo do meu coração, eu oro ao Senhor para que essa palavra toque o seu coração, que essa palavra seja uma injeção de ânimo para você que precisa hoje se levantar e crer que Deus é a solução para todas as coisas. Queridos, o tema do nosso devocional de hoje, ele se chama Fiel até o fim. Como eu falei com vocês, desde segunda-feira nós estamos analisando a vida de Maria, mãe de Jesus. E hoje, esse tema chamado Fiel até o fim, eu quero discorrer com vocês um pouco mais sobre a vida de Maria e, em nome de Jesus, que você possa compreender esse devocional de hoje. Queridos, você já parou algum dia para se colocar no lugar de uma mãe que assistiu à morte de um filho de apenas 33 anos? Eu tô falando de Maria. Você já parou para pensar que ela assistiu à morte do seu próprio filho? Queridos, aquela morte que Jesus teve não foi uma morte comum. Jesus, ele havia sido exposto publicamente, ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi torturado. Imagina o coração de Maria quando ela viu o filho dela pendurado naquela cruz. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando eu estava refletindo nesse devocional, isso me deu um nó na garganta. Eu ainda não sou mãe, mas imagine para quem é mãe, né? Imagine ver seu filho morto, humilhado, como Jesus foi. O interessante, queridos, é que no dia em que Maria recebeu a promessa dela ser a mãe de Jesus, eu tenho certeza que ela não imaginou que essa responsabilidade em ser mãe de Jesus traria também um peso sobre ela, que ela precisaria passar por tamanho sofrimento que ela passou, que foi ver Jesus naquela cruz. Queridos, mas o mais lindo dessa história toda é entender que Maria, ela também não sabia que era necessário Jesus passar por tudo aquilo que ele passou para que ela também fosse salva através do sacrifício de Jesus naquela cruz. Queridos, o que eu quero que você reflita hoje comigo nesse devocional? Assim como Maria, ela foi fiel ao Senhor até o fim. Ela passou por sofrimentos, ela passou por lutas, né? Por tristeza profunda de ver o seu filho amado ali morto. Assim como Maria, queridos, entenda que nós também vamos viver momentos difíceis aqui na terra. Momentos em que a gente não vai conseguir entender, coisas que a gente vai passar que a gente não vai entender. Mas, queridos, se nós mantivermos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, nós vamos perceber aquilo que diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, lembre-se disso, Maria, ela foi fiel até o fim. Se você olhar lá para João, capítulo 19, versículo 25, diz: e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A mãe de Jesus estava ali com ele, naquele momento terrível de morte, queridos. Do mesmo jeito, como eu falei para vocês, nós passaremos também por decepções, sofrimentos, desapontamentos. Nós também passaremos, queridos, mas que você se apegue à palavra de Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda, queridos, há um propósito em meio à dor, há um propósito em meio ao sofrimento, há um propósito na decepção, nas perdas. Talvez você não perdeu seu filho, mas talvez hoje você perdeu seu marido, perdeu sua esposa, você perdeu sua mãe, seu pai, um ente querido. Talvez você está passando por uma dificuldade muito grande.
Queridos, entenda que há um propósito para todas as coisas. E o objetivo, queridos, que nós temos que ter é superar essas dores, esses sofrimentos, essas decepções, essas perdas, com a ajuda do Espírito Santo. Nós podemos contar com o Espírito Santo, queridos, para nós sermos fiéis ao Senhor até o fim, assim como Maria também foi. Que você conte com a ajuda do Espírito Santo, para que através dessas situações difíceis que tem se levantado na nossa vida, que nós possamos glorificar, exaltar o nome de Jesus nas nossas vidas. Queridos, isso é muito sério e isso é muito lindo também, a gente saber que mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às adversidades, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Que eu e você, que a gente não esmoreça a nossa fé, que a gente não desanime no meio do caminho, não, queridos, que nós possamos depositar nossa fé, a nossa confiança no Senhor, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia que há um propósito. Coloque diante do Senhor todas as suas dificuldades, todos os seus medos, todos os seus anseios. E peça para o Senhor, se talvez você não está conseguindo superar certa situação, peça a ajuda do Espírito Santo. Peça para Deus, para Ele te ajudar a ver o propósito dEle nessa situação. Que você possa ler a sua Bíblia e que o Senhor fale contigo através de versículos que irão responder essas circunstâncias que você tem vivido. Em nome de Jesus, queridos, eu creio. Eu creio que nós servimos a um Deus vivo e Ele fala conosco. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor até o fim. Até o dia em que Jesus voltará para nos buscar. Até o dia em que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E nós moraremos na eternidade com o Senhor. Amém, queridos, amém. Que essa palavra faça sentido para você, que essa palavra dê frutos no seu coração. Que você possa buscar Deus em oração nessa hora comigo. Feche os seus olhos. Paizinho, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio, Senhor, às incertezas da vida, nós sabemos que nós temos o Senhor. Nós temos o Espírito Santo Consolador do nosso lado. Deus, obrigada. Obrigada, Deus, porque quando nós olhamos para a Tua palavra, a nossa fé pode ser reavivada. Senhor, que a nossa confiança esteja depositada somente no Senhor. Que a gente não olhe as circunstâncias, mas que a gente enxergue o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Deus, a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, nos ajude a compreender os propósitos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor abençoe, Pai, de forma abundante essa pessoa que me ouve. Deus, que essa pessoa receba um novo ânimo, um novo vigor. Que ela possa, Deus, testemunhar a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor. Meu Deus, nós te amamos, Pai. Nós pedimos perdão pelas vezes em que nós fraquejamos. Nós pedimos perdão, ó Deus, pelas vezes em que nós questionamos o Senhor. Nós pedimos perdão, Papai, por todas as vezes em que nós nos rebelamos contra a Tua vontade, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor quer de nós. Nós te amamos e nós te bendizemos, Pai. Sê conosco nesse dia. Nos livra do mal, Senhor. Nos livra, Deus, das setas do maligno. Que a nossa vida, que a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento esteja guardado, ó Pai, debaixo de Tuas asas. Nós te bendizemos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Amém.